Andar de frente ou de costas? Dar de ombros é concordar? Vamos ver a questão dos ombros. O que são os ombros? Face a face é melhor? Qual a questão do ser face a face? Ver de frente. O espelho mostra as costas? Não, né? O espelho mostra só a frente. E o que ocupa espaço? Qual a questão do espaço? São pequenas escolhas que geram grandes transformações. A gente está no projeto do Tessirot. Esse é o volume 28 dos livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. A gente está na Parashat Nassó, que está ligado com Hag HaShavot, recebendo a Torá. Essa é a Sirah número 3. E o tema é muito interessante, que é andar de frente ou de costas. E, como sempre, bom dia, boa noite. Shavuot Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach, a redenção completa, verdadeira e definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. Essa Sirah, esse discurso é muito interessante, muito profundo, muito bonito, muito gostoso. Fala sobre o Aron Abrit, a arca sagrada, que continha os Luchot Abrit, as tábuas sagradas, e também os rolos de Torá, o Sefer Torá. Está baseado no Rambam, que ele traz sobre Halachá, quando fala sobre os Keilim, os utensílios do Beit HaMikdash, e fala sobre o Aron, divide em duas partes e fala que deve ser levado o Aron, a arca, de lugar em lugar, e não é para ser levado em cima de um animal ou de vagões, né, de carruagens, mas é a mitzvah levar sobre os ombros, da ideia de dar de ombros, que eu comentei agora há pouco. E depois explica que teve um problema com David HaMelech, que pecou e levou o Aron, quando trouxe de volta dos Pelistim, levou em cima de vagão e ele foi punido com Peretz Uzá, né? Uzá encostou e em vez de segurar, os Levim, né, ou os Kohanim levarem no ombro, e é uma mitzvah, como está a nossa paraxá, a ligação com a nossa paraxá na só, Alakatef e Sal, que é a Avodat HaKodesh, que é um trabalho sagrado. Bakatef e Sal vão levar, viajar, transportar nos ombros. No Sefer HaMitzvot, o livro do Rambam também, na Mitzvah Taseh 34, fala que os Kohanim, no caso, devem levar o Aron sobre os ombros. E a pergunta, porque fala, como na nossa paraxá, Livnei Kehat Lo Natan, que não foi dada para os filhos de Kehat, né, que são os Leviim, uma das 3 famílias dos Leviim, não foram dados vagões, eles não usavam vagões, não usavam transporte para levar os seus utensílios. Irá explica nesse versículo 9 da nossa paraxá, porque o trabalho deles era levar utensílios de Kedushá, sagrados, né, como o Aron, como o Shulchan, né, a mesa onde tinham os Lechem Panim, a Menorá, etc. Então, eles levavam nos ombros, Bakatef e Sal, nos ombros eles devem levar. Então, a ordem para pegar nos ombros não foi só para o Aron, como a gente acabou de falar, mas também, com nossa paraxá, os outros utensílios do Mikdash, o Shulchan, a Menorá, os Mizbechot, os altares, né, o externo e o interno. Porque o Rambam, então, no livro de Halachot, de leis, decide que só o Aron era levado nos ombros. Aqui tem uma ilustração do Daf Yomi, do Merkaz Daf Yomi, MDY, que eu faço também, estudo diário, está terminando ano que vem, começo do ano que vem, 7 anos de estudo de uma página por dia. É muito interessante, eles têm muitas ilustrações, usa muito AI, e lá, finalmente, eu entendi bem, com essa ilustração bem feita, né, com o Kohanim, como se deve, com o Aron também, com os queruvim, e como é que era o sentido das hastes, e que duas coisas, uma, que os Levim carregavam o Aron
nos ombros, como é que era nos ombros, tá? E que eram face a face, né? É muito interessante, porque a gente tem outros carregamentos que a gente faz de arcas também, de caixão, no aleno, em enterro, etc. Como é que é? Não é desse modo. Só o Aron, que era desse modo específico, que ficavam sempre, e aí dá para entender bem, face a face, e a gente vai ver que é o tema principal que eu defini como tema da nossa aula, que é o andar de frente, essa ideia do frente. Frente, panim, em hebraico é face, face é face, panim é panim, e panim também está ligado com a parte interna, está ligado com o Hassidut, que é a parte interior, penimiut. Penimiut é a parte interna que é refletido pelo rosto, que são os panim. Então era rosto a rosto, face a face, que eram carregados. Vê como é que é um assunto principal nessa sirá. Poderíamos simplesmente responder que na contagem das mitzvot, o Rambam considera só as mitzvot que valem para todas as gerações, e que os poskim, os legisladores, explicam que só o Aron só pode ser carregado assim sempre, porque é uma mitzvah para todas as gerações. O Aron é carregado sempre nos ombros. Então, na contagem do Sefer as Mitzvot, né, do livro das Mitzvot, é contado só o Aron como aquele que é carregado nos ombros, porque isso é sempre assim. Segundo o Rabi Avraham ben Rambam, o filho do Rambam, baseado no verso que tem em Divrei Hayamim, Beit, que foi falado para os Leviim, que carreguem o Aron, a Kodesh, né, e no Beit HaMikdash, que construiu Salomão, Shlomo Amelech, filho de Davi Amelech, e que não pode, que não se carrega todos os outros utensílios nos ombros, mas o Aron sim é levado nos ombros. Então essa época está se falando na época de Yoshayahu, que só o Aron ainda era levado nos ombros e os outros utensílios deixaram de ser com a construção do Beit HaMikdash, depois que Shlomo construiu o Beit HaMikdash. Mas por que então o Rambam Maimonides não explica a diferença entre o Aron e os outros kelim, os outros utensílios, quanto é levado nos ombros, né? Só o Aron é levado nos ombros, os outros kelim não, os outros utensílios não. Por quê? Enquanto que no Mishkan e até o Beit HaMikdash eram todos eles nos ombros pelos filhos de Kehat, família de Kehat. Mas ainda no Sefer HaMitzvot, onde o Rambam sempre traz provas, não fala sobre essa diferença. Fala que Afalpi, mesmo que essa ordem foi para os Levim naquele momento, né, mas que vale isso para sempre. A gente tem isso no Midrash Rabbah, que fala que os Leviim da família de Kehat, né, eles que tinham que carregar os utensílios do Beit HaMikdash. E os Ben-Levi, os filhos de Levi, em geral, carregavam os pilares, as hastes, as sapatas, né, as bases do Beit HaMikdash, do Mishkan, no caso, em cima de vagões, de agalot, de carruagens. Mas a família dos Kehat tinham que Toanim Baktefehem, eles tinham que carregar, era o dever deles carregar em cima dos ombros. Eles não tinham o direito de carregar o Aron sobre a Agalá, sobre os vagões. No Mishneh Torah, nas Halahot dos Klei Mikdash, no Rambam, fala que quando eles carregavam o Aron, eles carregavam no ombro e era panim keneged panim, que é aquilo que eu falei, como é na ilustração, que eram frente a frente, face a face, né? E eram as costas para trás, porque eles tinham que ser como o próprio Luchot Abrit, que é panim, que eram todos os lugares
das tábuas, né, que é um cubo, eram de frente. A escrita era sempre você vendo de frente. Você olhando por trás, você não via só o inverso das letras, como se estivesse num espelho. Era sempre à frente. O espelho refletia sempre à frente. Então, é assim que eles carregavam, como a gente colocou nessa outra ilustração, que realmente é muito fantástica, dá para entender muito bem, não dá para esquecer como é que eram então. Tá? Então, a Alahá é que é de frente, como está, inclusive, no Midrash Rabbah, no livro do Midrash. Então, a questão é a seguinte: se Kehat não tinha vagões, como eles carregavam os outros Kelim? E por que a diferença? Que o Aron era nos ombros e os outros, como é que eram os outros? O Rambam Maimonides explica na Alahá 12 e menciona a história da vida Meller, que Davi Meller esqueceu e ele carregou o Aron numa galá, num vagão, e aconteceu essa tragédia, esse castigo, que o Peretz, que o Uzá, ele morreu porque ele encostou diretamente no Aron. Ora, é um livro de alachot, de leis. O Rambam está mostrando na prática. Por que ele está falando sobre uma história de como aconteceu na época da vida Meller? É que está mostrando na prática o quanto continua valendo, mesmo na época depois do deserto, né, que é uma mitzvah para as gerações, carregar o Aron nos ombros, porque é importante, nos ombros, e não só isso, nos ombros, como face a face, porque é importante andar de frente. Mas não é suficiente. E por que traz justamente essa prova e não as outras, como tem no Sefer HaMitzvot, que falam de outras situações que tinha que carregar nos ombros? A verdade é que são dois conceitos. Um é que, primeiro, não se leva o Aron em cima de animais e vagões. E a prova é a punição de acontecer com Davi Meller. E depois, a mitzvah, que é levar sobre os ombros. Alakatef, nos ombros. Mas a nossa paraxá, que tem Bamidbar 7, verso 9, Avodat HaKodesh Alehem, Bakatef e Sal. Você vai levar nos ombros porque é um trabalho sagrado. Porque o Rambam traz o assunto sobre os vagões separadamente. Né? Primeiro, sobre a proibição de carregar nos vagões e segundo, de levar nos ombros. E por que teve a punição do usar, no que está falando aqui no Rambam, e traz isso antes da lei que fala sobre os ombros. A verdade, o castigo não foi porque ele não levou nos ombros. É porque não pode carregar nos vagões. A questão dos ombros é outra mais profunda que a gente vai ver em seguinte. E no Midrash, o verso justifica a punição foi que Bnei Kehat, os filhos de Kehat, não tiveram vagões, não podiam usar vagões. Então, essa é a proibição que gerou o castigo do Davi Meller com usar. Enquanto que o Rambam traz a parte final do mesmo verso, que é Avodat HaKodesh Alehem Bakatef e Sal, que é carregar nos ombros, ligado a como que deve ser carregado o Sefer Torah. Na verdade, o Mishkan, que está ligado com o Aron Abrit, a Arca Sagrada está ligado com a Torá. O Radbaz pergunta por que o Rambam colocou essas leis nas alachot dos kelim, dos utensílios do Beit HaMikdash, onde ele começa falando sobre os azeites. Né? A mitzvah taseh lasot shemen, a mitzvah de fazer o shemen da unção, o azeite da unção. Depois, no segundo capítulo, no segundo alachá, ele fala o incenso, aktoret naset bechol shana v'shana, que você fazia o incenso todo ano e ano. Depois, ele fala no capítulo 2, não, 2 não, depois no capítulo 3, onde fala sobre os Levim. Zera, Levi, Kuló, Muvdal, Lavdat HaKodesh, Amikdash, Shnemar, que o trabalho dos Leviim eram diferente no Mikdash, que eles foram diferenciados em relação às outras tribos, e no capítulo 4 fala sobre os Kohanim. Os Kohanim, eles foram diferenciados dos Levim também para fazer a atividade dos Korbanot. Então, só confirmando que a gente está falando de capítulos e não de alachot. E o Rambam não menciona quem deveria levar o Aron, fica no impessoal.
Ba'et shemolichim et Aron, no momento que se carrega o Aron, e há a mitzvah de levar sobre os ombros. Porque não falam que era para os Kohanim ou os Levim, como está no Sefer HaMitzvot. Entende-se então que não é um detalhe obrigatório para o Gavra, para a pessoa, que tem que ser os Levim, tem que ser os Kohanim, mas sim uma lei para o Heftzah, para o objeto, que é o Aron. Como deveria ser levado? Então, a ideia de andar de frente está ligado com como é a Torá. O que a Torá representa? A Torá está ligada com frente. Né? Então, e os ombros estão ligados com a frente também. E isso não é uma obrigação para as pessoas que carregavam o Aron, que são os Levim ou os Kohanim, mas para todos, porque isso está ligado com o objeto, que é a Torá, é o Aron, é a Arca Sagrada. Então já dei uma palhinha de como que é a explicação final. No Mishneh Torah do Rambam, ele fala que quando eram levados no Mikdash, né, os utensílios de lugar para lugar, não era uma mitzvah que vale para todas as gerações. Na verdade, são dois tipos de carregamento no Mishkan. Os Bnei Gershon e os Bnei Merari carregavam as partes do Mishkan sobre vagões, né? As cortinas, os pilares, as sapatas, etc. E os Bnei Kehat carregavam os Klei HaKodesh, os utensílios sagrados, como a mesa, né? O Shulchan do Ler Mapanim, os Mizbechot, os altares, aí eram nos ombros. Com relação ao Aron Abrit, tinha uma diferenciação mais ainda, porque tem uma lei só por si só, que a arca era nos ombros iam carregar. Esse é o lugar, os ombros são o lugar do Aron, quando levam de lugar para lugar. Assim como nas paradas, nas Hanayot, quando ficavam estacionados, era no Kodesh HaKodashim, o lugar do Aron. Quando estavam viajando, o lugar do Aron era nos ombros, porque nos ombros já falar que está ligado com a face. Tá? Por isso, estão no final do capítulo 2, porque antes fala, nas leis do Aleph até o 10, fala sobre o Gavra, sobre a pessoa, como que a pessoa deve dar kavod e deve segurar os utensílios. E depois fala sobre o lugar do Aron, que a gente vai ver que está ligado com essa frente. A importância e a honra da Torá, que está ligado com a arca, são necessários sempre. Por isso que é sempre, para todas as gerações, carregar nos ombros. Mesmo quando o Aron e a Torá é levado ou é levada de lugar para lugar, tem que dar essa honra sempre, em cada situação. Podemos dizer que, por isso, o Rambam Maimonides evidencia isso numa lei separada. Ein monechimotó lo ala behemá ve'o ala galot. E traz a prova do que aconteceu com David, que não é só anular a mitzvah de levar nos ombros, mas sim ter um lugar fixo do Aron, da arca, que é o da Torá. Quando é levado o Aron e a Torá em cima de um animal ou em vagões, é o contrário de ter um lugar fixo. É um lugar móvel. E é sem honra e respeito, gerando o castigo que aconteceu em Peretz Uzá. O Rambam Maimonides enfatiza isso nas leis sobre Sefer Torah. Quando fala em Sefer Torah, no começo do livro de Mishneh Torah, fala que a mitzvah tem um lugar especial para a Torá, que é o Aron HaKodesh, né? Nas sinagogas tem a arca onde está o Sefer Torah, e tem que ser até glorificá-lo de modo extravagante, porque as palavras dos 10 mandamentos, as Lohot Abrit, das tábuas sagradas, estão contidas dentro de cada rolo de Sefer Torah, cada Sefer e Sefer está lá. E no final do capítulo, ele traz sobre o que é esse lugar que dá honra e respeito para o Sefer Torah. Na Halakha 2, nesse capítulo 10, nesse capítulo que fala sobre o Sefer Torah, ele fala que que um Sefer Torah que ele está kasher tem que dar para ele um tratamento digno, de respeito, muito respeito. Na Halakha 9, fala que todo aquele que vê o Sefer Torah, quando ele está andando na sinagoga, tem que acompanhar de pé, até que a pessoa que está carregando o Sefer Torah se sente. Essa é uma halakha que vale até hoje. E como pode, só no 10º, começar a falar de algo novo? Está falando sobre isso, sobre o respeito ao Sefer Torah, desde o 2 até o 9. E depois, no 12, fala assim, que quando
a pessoa estava levando o Sefer Torah de um lugar para outro e estava montado num burro, né, num jumento, ele não poderia fazer de uma forma não digna para o Sefer Torah. Né? Não podia botar dentro de um saco ou numa bolsa. Ele tinha que montar junto com o Sefer Torah e, quando era possível, né, ele botava isso no peito, contra o seu coração, junto ao seu coração, e não sobre o animal. E faz sentido junto com as leis anteriores que falam sobre o kavod, esmirar, guardar e honrar o Sefer Torah. Não entrar na casa de banhos, não sentar na mesma cama, onde está um Sefer Torah, um livro de Torah, um rolo de Torah. E de onde que aprende o Rambam que quando cavalga deve estar junto do seu coração? Então a fonte pode ser em Brachot, Tratado de Brachot 18a, que fala que aquele que carrega ossos, né, de um defunto de lugar para lugar, não bota direto na sela e coloca a sela em cima de um jumento, mas tem que levar junto consigo, porque não pode dar desprezo e falta de dignidade. Para os ossos, a mesma coisa serve para o Sefer Torah. Também fala sobre tefilim, também não pode entrar com tefilim na casa de banho, no banheiro, etc. Mas não tem, no caso dos tefilim, não fala sobre transportar de lugar em lugar, isso é específico do Aron e dos ossos. Então, concluindo, até a Laha 10 é sobre o respeito imposto à pessoa, ao Gavra. Na 10 é ligado ao lugar, ao objeto, que é o Aron, a arca sagrada e o Sefer Torah, o rolo de Torá, que eles têm que ter um lugar específico, honrado, fixo, para o Sefer Torah, para o Aron Abrit, né, a arca que tem as tábuas sagradas, e quando está se movimentando é sobre os ombros e tem que ser face a face, como a gente falou, que é andar de frente. Né? Então, assim, em cada situação, nos ombros, que é o seu lugar, quando não está no Kodesh HaKodashim, no sagrado dos sagrados, no Beit HaMikdash. O principal do Aron, da arca sagrada, são as Lohot Abrit, né? São as tábuas sagradas, tábuas da lei, onde estão os 10 mandamentos que a gente recebe justamente em Matan Torah. E eram todos faces, panim, de um lado e de outro, eram escritas iguais. Não tem frente e costas. Né? Então, assim como é no corpo, tem na alma também, assim como é na Torá revelada, é na Torá oculta, que é o Hassidismo. Então, assim é lá em cima, e assim se traduziu aqui embaixo. Né? As Luchot, a arca, o carregamento da arca, o carregamento do Sefer Torah é sempre de frente, é andar de frente, que pega a parte interna, a parte essencial, a parte mais elevada. Então, tem esse aspecto dos ombros que está se juntando com a parte sagrada, porque os ombros estão no meio termo. Tem para trás e tem para frente. Dar de ombros é para trás. Só que você carregar nos ombros é estar fazendo que os ombros fazem parte da tua face, da parte interna. Então a gente faz com que mesmo os ombros passam a fazer parte do nosso serviço sagrado, Avodat Kodesh, que é o aspecto de face, onde estão a maior parte dos nossos sentidos. Né? Então, como o Rambam fala, a gente falou antes, repetindo, a gente carrega panim keneged panim, face a face, a gente face a face com a Hashem, face a face com a Torá, que é toda a face, a Torá é toda a frente. Então, na SOC, está ligado com essa paraxá, com Matan Torá, sempre na época de Shavuot, ou na semana de Shavuot, ou antes de Shavuot, a gente recebe a Torá Bekabalá, Simcha, Bepnimiut, com alegria e intimamente. Agora já com Mashiach, Torá Hadashah, Mititetse, a gente vai estar com a Torá nova, renovada, com todo o ensinamento da Torá oculta, agora já com Mashiach. Amém. Now.